A gente vai mudando de assunto aqui no Cidade, porque tem também aqui um assunto triste e preocupante. Escuta isso só, gente. Uberlândia registra mais de 40 casos de violência sexual contra menores só neste ano, 2025. A legislação que cuida e protege esses menores então, completa 35 anos nesse mês. Está de aniversário, hein? Mas há muito ainda que ser feito para melhorar esse sistema, viu? Ouvimos uma vítima que teve sua juventude destruída por uma pessoa que estava dentro de casa e também um especialista que participaram a fundo desses casos para cuidar das vítimas. Nós temos uma reportagem que vai trazer melhor esses detalhes e a gente passa a acompanhar a partir de agora. Quanto ressentimento, dor, traumas, uma vítima de estupro de vulnerável pode carregar por anos e anos de sua vida. Esta jovem foi estuprada aos 15 anos pelo próprio padrasto. A memória machucada não a deixa esquecer que teve violados a intimidade, o sentimento de proteção e até a força de viver. Deixa a insegurança, né? A insegurança de estar perto de pessoas desconhecidas e conhecidas que você confia a vida inteira. E de repente você acha que você não pode confiar mais, você fica inseguro o tempo inteiro, alerta, assim, atenta a tudo o tempo inteiro, a todas as pessoas que você conhece a vida inteira, e o medo também, medo constante. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Falar de uma vítima de estupro é o mesmo que contar que uma pessoa foi castigada sem merecer. O abuso deixou marcas que vão além do físico, principalmente porque ela não recebeu a proteção e o amor de quem mais interessava, a própria mãe, que ainda convive com o homem. Não recebi o apoio que eu esperava. Essa é a parte mais difícil, na verdade. De algumas pessoas eu recebi, mas de quem deveria receber eu não recebi o apoio. Isso é difícil até hoje, mesmo depois de tantos anos. Eu senti que a dor que eu passei a carregar não importou muito para quem deveria importar. E por causa disso, até hoje eu carrego muitas sequelas, vou dizer assim, desse fato que aconteceu. Difícil esquecer, difícil, né, deixar o tempo curar, porque foi uma situação que nunca foi resolvida. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais mostram que só em 2024 foram registrados 90 casos de estupro de vulnerável em Uberlândia. Até maio deste ano já foram 41. Estupro de vulnerável é quando a vítima tem até 14 anos. A maior parte destes abusos ocorre dentro da própria família ou em ambientes de confiança, muitas vezes facilitados pelo uso das redes sociais e no período pós-pandemia da Covid-19. O que a gente percebe na experiência da delegacia é que com a retomada, né, dos convívios no pós-pandemia, essas crianças, esses adolescentes, eles voltaram a ter acesso a rede de contatos que muitas vezes vai ser a rede de confiança dessa criança ou desse adolescente para reportar uma suspeita de abuso, né? A escola, né? A convivência familiar de um modo geral, a convivência com amigos, às vezes uma unidade de saúde. Então, a retomada dessas interações no pós-pandemia, a gente percebe que após isso houve um aumento das notificações, porque as crianças voltaram a ter acesso à sua rede de confiança para formalizar uma suspeita de abuso. Por medo, muitas vítimas não denunciam seu agressor. Um misto de vergonha, nojo, raiva, medo e até culpa. Eu não prestava tanta atenção no tratamento das pessoas a mim, e eu comecei a prestar mais atenção. Então, quando alguém é mais atencioso, fica puxando muito assunto, por mais que seja um parente ou ficar encostando, eu já me sinto incomodada. Quando fica me olhando muito, eu fico incomodada. Então, assim, comecei a prestar muita atenção mesmo a qualquer sinalzinho, coisas que antes eu achava normal, eu já não acho mais. E eu evito qualquer tipo de contato, né, físico, e também falar coisas muito íntimas, porque você fica com vergonha, né? E também medo, né, do que pode acontecer. Ficar às vezes achando que a culpa é sua, né, em algum grau.
E medo daquela situação não se resolver, de você ficar vulnerável, se a pessoa vai negar. Foi difícil, mas eu contei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 35 anos neste mês de julho. Uma legislação que transformou a proteção de menores de idade em uma questão de direitos humanos. Infelizmente, os abusos sexuais contra crianças e adolescentes ainda são uma dura realidade. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia reconhece que ainda há muito o que se fazer para melhorar o sistema de segurança e de proteção. Uma longa caminhada, mas ressalta vários pontos positivos. Depois de 35 anos, representa uma das legislações mais modernas do mundo. Mas ainda assim, devemos dizer que aconteceram muitos avanços, sim, na área, por exemplo, da alimentação. Né? Melhorou bastante a questão do direito ao alimento, mas ainda temos hoje, dos cerca de 50 milhões de crianças e adolescentes, cerca de metade dessa população ainda passa por dificuldades alimentares. A respeito da morte, naquela época acontecia, a cada 1000 crianças nascidas, 50 morriam. Hoje esse número se reduziu para 12. Acontece que, além disso ter acontecido como um avanço, nós começamos a ter dificuldades, e são questões que nos importam muito na atualidade, a morte, o assassinato de crianças e adolescentes na faixa da adolescência. Hoje, 14 acontecem cada dia no nosso país a esse respeito. É um número alarmante, é um número preocupante. E a gente precisa de se aperceber de que a família, a sociedade e o Estado precisam novamente reforçar esse pacto de proteção à criança e ao adolescente. Avanços são feitos no sentido de proteger a vítima. Só que, paralelo a um crime, por exemplo, que possa acontecer contra uma criança ou um adolescente, há que se deflagrar toda uma atuação protetiva. Porque a lei também diz que devemos apurar, trabalhar a responsabilização, mas também trabalhar a proteção daquela criança, que é o que mais importa também para essa lei. Mas se na maioria dos estupros o vilão está dentro de casa, como proteger a vítima de reviver o problema? E hoje a gente tem uma legislação específica, a lei que ficou conhecida como Lei Henri Borel, né, que prevê a possibilidade de autoridade policial, o conselho tutelar, solicitarem ao Poder Judiciário o afastamento imediato desse agressor dos ambientes de convivência com esse menor. E essa possibilidade tem sido diariamente, né, esse mecanismo tem sido diariamente utilizado aqui pela DEAN, né, para tentar resguardar de maneira imediata essas crianças, esses adolescentes de qualquer risco associado à convivência com esse suspeito. Os casos são encaminhados para serem tratados em todas as esferas. Quando recebe a denúncia, seja por qualquer via, né, pela denúncia direta do pai, do responsável legal da criança, ou de algum outro órgão, nós formalizamos, né, o registro policial para efeito de estatística, para efeito de documentar essa suspeita. A gente dá início à investigação policial e a gente também notifica outros órgãos que têm que ser notificados para resguardar essa criança, esse adolescente, conselho tutelar, muitas vezes a justiça, ou já uma previsão de medidas de proteção para criança e adolescente exposto a uma situação de risco, né? Então, muitas vezes também nós formalizamos a notificação do Poder Judiciário para que essas medidas emergenciais de proteção a esse menor possam ser imediatamente tomadas. Ainda há muito chão nessa caminhada pela integridade da criança e do adolescente. E é sobre a vítima tentar seguir a vida. O que eu podia fazer era estudar, né? Que eu estudava, estava na escola, estava no ensino médio. E foi isso que eu fiz. Fiquei muito triste na época, mas aí o tempo vai passando, vai começando a doer menos. E estudei, e é o que eu continuo fazendo até hoje. Tento esquecer e continuar fazendo o que eu preciso fazer para a minha vida dar certo, que é estudar, ter uma boa profissão, ser uma boa profissional, ter uma carreira de sucesso, é isso. O que mais me dói hoje não é ter sofrido, mas sim o fato de que eu não senti que eu recebi o devido carinho que eu precisava, a atenção, que os meus sentimentos foram relevantes para as pessoas que deveriam considerá-los relevantes. O melhor caminho sempre vai ser denunciar, depois você pode se arrepender,
E é isso, buscar ajuda em quem sempre te apoia, na família, nos amigos. Que dureza, né, minha gente? Dureza. Aqui em Uberlândia, oficiais têm 40 registros. 40 registros até agora. Quantos que não fazem essa reclamação? E até o mês de maio, o diretor lembrou aqui. E nas outras 89 cidades que a gente cobre também? Aí na sua cidade, com certeza tem também. E o pior é que esses abusos acontecem dentro de casa, gente. É o padrasto, é o pai, é o tio,